Olá, boa noite a todos. Live A Bola Não Para, nesta quarta-feira. Mais uma live já no mês de junho. O nosso convidado hoje é o Elton Matheus, jogador do Audax. É o nosso convidado hoje. Ele que é zagueiro, vai contar um pouquinho da trajetória dele, né? Ele tem uma história de volta por cima muito interessante, que vale a pena vocês acompanharem a história do Elton Matheus, que alguns se lembram, né? Ficou conhecido na Copa São Paulo como Boa noite, Marcos Faber, tudo bem? O gato da copinha, mas porque estava com documento irregular no Paulista de Jundiaí, e aí ele foi punido, o Vampeta abriu as portas do Audax, e aí ele conseguiu um resultado bonito com o Audax dando a volta por cima no futebol. E a gente vai saber do Elton Matheus a respeito disso, dos seus projetos, o que ele está pensando, como ele está hoje, né? Porque a gente sabe que o futebol hoje, principalmente das outras séries, a série principal já está com dificuldade, nas outras séries então muito mais. Então o Elton Matheus é o nosso convidado hoje na live A Bola Não Para. Estou aguardando ele só entrar para poder participar com a gente aqui, para a gente poder bater um papo com Elton Matheus, nosso convidado hoje na live A Bola Não Para. Acabou de entrar. Acabei de falar, entrou, vou mandar um convite aqui pro Elton Matheus, pra gente bater aquele papo aqui na live A Bola Não Para. Vamos ver aqui, Elton Matheus adicionando, vamos lá. Aí, deixa eu ajeitar aqui, pronto. O Elton aceitar meu convitinho aí pra gente fazer a live, aceitou e tudo certo. Boa noite, Elton. Boa noite, e aí, Fred, beleza? Tudo bem e você? Tô bem, graças a Deus, tudo tranquilo, na medida do possível. Claro. Onde você tá? Eu tô no Rio, só um minutinho que eu vou pegar o fone, que tá um Ah, pouco baixo. tá bom. É que hoje eu que tô sem fone, inclusive. Eu devia estar de fone, mas eu tô sem. E até vou pôr para carregar o celular, porque há grande chance de acabar a bateria no caminho. Aí imagina a live, perder a bateria, vai ficar sem graça, né? Deixa eu aproveitar e já colocar. Já deixei aqui do meu lado aqui pra não ter nenhum tipo de nenhum tipo de desajuste. Hoje não consegui deixar tudo carregado aí. Cadu, um abraço. G Martins 97, Julião, o Júlia, um abraço. Márcia, tá entrando aqui. Cadu, um abraço a todos que estão entrando aí na nossa live. Você está no Rio de Janeiro? Onde é sua casa aí? Onde você está morando aí? Eu tô no Rio de Janeiro, eu tô em casa, processo processo alcançou, né, todo mundo, então não tenho muito o que fazer pro lado de São Paulo, não. Aí tô aqui guardado com minha família e a gente está esperando esse processo passar para que a gente possa retomar nossa vida, né? Claro. E onde Mas você a mora? princípio em No Rio casa. você mora onde, Elton? Onde você mora no Rio? Eu moro em São Gonçalo, sou do bairro de Jardim Catarina. São Gonçalo. Isso. E como está em São Gonçalo em relação ao coronavírus, os cuidados aí? Teve algum caso em São Gonçalo? Teve alguns casos? Eu sei que Rio de Janeiro sofre tanto quanto aqui em São Paulo, né, em relação aos números de casos de Covid, infelizmente. Como que tá aí, hein, Elton? Tá bem complicado. Assim, o primeiro processo do, de ficar em casa, a galera, tipo, meio que não deu muita atenção, né, a respeito disso aí. Isso que complica. E algumas outras pessoas também que, infelizmente, têm a necessidade de estar na rua por conta do trabalho, então fica mais complicado ainda. Mas, assim, digo pelo grupo que pode ficar em casa, mas não ficou. Sim. Aí deu uma elevada nos casos. E teve casos bem próximos aqui do bairro, aqui da minha rua mesmo, por exemplo. Teve alguns vizinhos que foram vítimas desse vírus aí. Então, assim, eu tô tomando todo o cuidado, porque na minha casa mora eu, minha mãe, que é da área de risco também, tenho meus avós, nós moramos no mesmo quintal, então eu tô tomando todas as precauções para que isso não venha alcançar minha casa. Então, eu espero que as pessoas também façam o mesmo, porque é muito complicado você ter que ver uma pessoa falecer por conta de uma imprudência, né? Com certeza. Então, eu acho que meu conselho hoje é para que as pessoas que possam ficar em casa fiquem, porque depois que perde, não tem como voltar atrás. Com certeza. E, Elton, em São Gonçalo,
deve ter muito comércio informal, essas coisas. O pessoal está funcionando normal, de boa, porque assim, eu moro aqui perto aqui da região do Heliópolis, aqui, e aqui o comércio tá, o informal e aquele comércio menorzinho tá tudo funcionando. E já, na quarentena já estava funcionando, meio, porta bem fechada, luz aberta mesmo. Tá, meio que houve esse descuido em alguns momentos. A gente sabe a necessidade das pessoas de ter que trabalhar, mas e também tem esse lado de ter o cuidado com a saúde. E aí, como que foi em São Gonçalo aí? Ah, aqui o bicho pegou o tempo todo, cara. A gente, aqui em Alcântara, aqui, cara, agora não mais, mas, pô, tava um formigueiro, cara. Ninguém tava, tipo, tava normal, parecia que não tinha acontecido nada. Depois que o pessoal viu que o pico foi gradativamente elevando, aí a galera se assustou, porque a comunidade, ela infelizmente, pela falta de informação, elas esperam acontecer para depois tomar a precaução. Porque uma coisa é você saber que tem um Covid, outra coisa é você saber que um familiar seu morreu com Covid. Aí pega. Então, assim, muitos pagaram para ver, então ficou muito complicado, porque o processo que tinha que seguir para que o pico se abaixasse, Hum. ele foi justamente desobedecido. Ele foi tipo, ah, dane-se, vamos fazer, Deram de ontem, vamos pra não rua. importava. É, tipo, não deram tanta importância. Eu entendo totalmente, tipo, como você falou, o comércio informal, ele acontece porque é dali que vem a renda das pessoas. Nem todo mundo tem como é que eu vou dizer, o privilégio, que isso é um privilégio, de estar em casa e, tipo, não, e conseguir se manter. Conseguir manter a sua casa com os seus abastecimentos. Nem todo mundo tem esse privilégio, então é muito difícil eu generalizar. Sim. Mas as pessoas, eu digo num grupo que pode ficar em casa, mas não ficam, entende? É muito mais complicado. Tudo bem, às vezes a gente precisa fazer o necessário, ir no mercado comprar alguma coisa, mas, cara, não fica andando na rua, não fica perambulando por aí, porque o processo que a gente está passando é mundial e a gente tem que se atentar, porque não é referente só à nossa vida, é referente a outras vidas. A gente tem que tentar entender isso, botar na nossa cabeça. A gente tá aprendendo da forma mais difícil, que o simples importa, entendeu? O simples vai salvar uma pessoa. Então eu acho que a gente tem que depressa aprender isso. Na verdade já era para ter aprendido, Claro. mas acho que a gente está tentando aprender, a gente está aprendendo da forma mais difícil. Aprendendo com a dor, né? Infelizmente, né? Exato, Ô, exato. Elton, aí tá com lockdown em São Gonçalo? Não, não é lockdown, é quarentena mais rígida. Como que tá aí? Na semana passada teve lockdown, mas agora, sinceramente, eu nem sei como que tá, porque eu tô tendo tempo sem sair de casa. É. Eu tô tendo tempo sem sair de casa que eu tô perdendo meio que a noção dos dias, a noção das horas, mas na televisão anunciou lockdown aqui nas regiões, fecharam tudo e tal, mas eu acho que agora deu uma aliviada. Essa semana parece que deu uma aliviada. O pessoal já está começando a abrir os comércios novamente, está tentando restabelecer essa situação. E aí era você que, se tivesse que sair, você que saía em casa, Elton? Ficava para você a missão de ter que sair, é isso? Sim, eu saía, eu fazia as coisas, ir no mercado, a farmácia não, que a farmácia é delivery, mas teve até o mercado não ser eu que estava indo, aí a gente conseguiu o contato e o mercado se associou à comunidade para que pudesse entregar também. Aí ficou um pouco mais controlável esse lance de ter que sair de casa para as necessidades. Então, até esse período não acontecer, eu que estava fazendo a correria toda. Estava indo no mercado, estava fazendo coisas para o pessoal aqui em casa, mas tudo com muita cautela e cuidado. Claro. Álcool gel, máscara, muitas das vezes higienizar tudo que chegava, porque a gente tem que se atentar de uma forma minuciosa, a gente tem que se atentar a tudo, porque infelizmente a gente bota uma máscara aqui, mas se a gente meter a mão ali, meter a mão no rosto, já era, não adiantou nada usar a máscara. Então, assim,
chega a ser meio chato, mano. Chega a ser meio chato, mas no momento é o que precisa ser feito. Não, Então, esse processo aí aqui em casa a gente tá tentando seguir a risca. aí tem que usar mesmo hoje, por exemplo, eu tive que ir no mercado, aí tinha mulheres, assim, normalmente a gente vê homem que quer ser um malandrão, um espertão, a gente até fala, tem que ser, né? Mas mulheres, assim, tirando a máscara, no mercado sem a máscara, falando no celular sem a máscara. E aqui em São Paulo, e como em outros lugares, né, no Brasil, é obrigatório o uso da máscara, né? E o pessoal Sim. tirando, sabe? Uma outra foi entrar com um encharpe, assim, como se fosse uma máscara. O cara queria enganar, Ah, sabe, essas coisas? O pessoal não tem, né? Eu acho. não, pessoal, tipo, eu acho que a falta, não é nem agora, nesse momento, não é nem a falta de entendimento, mas é a falta de compromisso, mano. Porque isso é um compromisso que a gente tem que assumir com a gente É para não né? refletir O nos senso de outros. coletividade, não tem isso aí. Exatamente, exatamente, é isso, é isso. É um absurdo. Eu fiquei indignado. Aí tinha o segurança, aí tem que ter o segurança para ficar fiscalizando se tá de máscara ou não. A que ponto chegamos? Mas, Marmanjo precisando de orientações que já estão sendo anunciadas. né? Complicado. Elton, aproveitando que você falou de comunidade, sempre é importante falar, né? Muito se fala em relação à comunidade no Rio de Janeiro. Aí a comunidade que você vive em relação à questão de violência, muito alta a violência. O que você pode falar a respeito? Como que é viver numa comunidade? Né? Porque a gente muito ouve matérias, notícias, mas às vezes a gente não tem. Eu, em São Paulo, não tem relação de alguém que, por exemplo, mora na comunidade no Rio de Janeiro. Não conheço. Assim, conheço pessoas que moram no Rio, mas não em comunidades. E é importante até você poder falar, até para trazer esse retrato a respeito de onde você mora. Como que é morar aí em São Gonçalo, nessa comunidade que você mora, Elton? Fred, eu vou te falar com toda sinceridade, mediante a todo esse caos que nós estamos vivendo dessa pandemia, é o menos alarmante. A violência ainda consegue gritar mais do que o Covid. Porque nós passamos por um processo aqui na nossa comunidade, onde o João Pedro, menino de 14 anos, dentro de casa, Ah, foi aí, foi morto. foi aí mesmo, é verdade. Foi aqui no Salgueiro, é do lado da minha casa. É Sim, do lado. sim. Tipo, não dá nem 20 minutos. E eu fico me perguntando, porque assim, os anúncios, o mandato de ficar em casa, de se resguardar, tá sendo insistente. Mas Tá todo mundo sabendo que tem que ficar em casa. Tá todo mundo. Todos os noticiários estão dizendo para você ficar em casa. Um menino de 14 anos segue o padrão de ficar em casa e ele morre. Então, o local onde ele deveria ser protegido, ele morreu. Então, fica muito difícil você seguir um padrão de um anúncio que é para nossa proteção e você vê uma situação como essa. Não só eu, mas o bairro ficou extremamente mexido com isso. Eu particularmente, eu tô de coração aberto aqui porque assim é um momento onde a gente não tem mais o que esconder, não tem mais o que falar, não tem mais não tem que omitir, mano. Eu chorei demais com essa situação porque esse menino de 14 anos recebeu a mesma orientação que quando eu tinha 14 anos recebia da minha mãe, mano. Tipo, a minha mãe mandava eu ficar em casa porque a rua é perigosa. Então, a obediência dele levou ele à morte, mano. Então, a nossa região, as notícias chegam para todas as regiões, mas para a gente é diferente. Eu tentei abraçar até uns tempos atrás, porque essa pandemia faz a gente enxergar algumas coisas. Eu tentei enxergar até um tempo atrás que nós somos iguais, Sim. que a gente não tem diferença. Mas, infelizmente, isso não é uma verdade. Infelizmente, é doído falar isso, porque eu tenho minha família, eu tenho minha mãe, tenho meu pai, eu tenho uma irmã de 15 anos, e, tipo, pra gente é complicado sair na rua.
não é só a máscara, não é só o álcool gel, sabe? Talvez você pode tomar todas as precauções, mas você tá fadado a morrer daqui para ali, tipo, é uma situação onde Se não é chega a o ser vírus, é extremismo. pela violência, Elton. Seria isso. Se não é pelo vírus, Exatamente, é pela violência. a gente não tem tipo um meio termo, tipo, ah, aqui eu tô protegido, se eu ficar aqui eu fico protegido. Não tem, mano, a gente tem que ficar se esquivando, tipo, vírus, violência. Então, aonde a gente mora, aqui em São Gonçalo, mano, a gente vive dessa forma. É essa angústia que a gente passa. É exatamente isso. Eu não queria relatar isso de forma tão grotesca, mas chega a ser uma falta de compaixão, sabe? É uma falta de compaixão muito grande você passar por um processo desse que a gente está passando mundialmente, que é essa Covid, que já está matando, e ainda você perdeu um filho que não foi pelo processo do vírus, mas foi por um processo que já não é novidade, mas que tem gritado mais alto do que a própria pandemia. Então dói, dói. A gente está totalmente frágil quanto a tudo que está acontecendo. Esse é o cenário da onde eu moro. A gente está totalmente frágil. Tanto quanto a pandemia, tanto quanto a violência, tanto quanto as decadências financeiras, porque o comércio cai, tudo cai, ninguém tem dinheiro, todo mundo precisa dessa verba aí que o governo disponibilizou, mas nem todo mundo consegue e está nessa correria. Então, hoje está um caos aqui. Hoje eu posso dizer que o meu bairro está totalmente frágil quanto a tudo isso que está acontecendo. Ou seja, ainda como até uma herança do Covid, logo depois, quando tudo isso abaixar a poeira, claro que vai demorar um pouco mais em relação à vacina, e para atender a todos em relação à vacina, a gente sabe que aqui no país vai ser complicado o processo inteiro, a gente sabe que aqui tudo fica mais difícil, infelizmente. Mas assim, a herança que vai ter ainda é mais pobreza, mais gente indo para o lado do crime em alguns momentos, pelo desespero de ter que ajudar a sua família. É isso que pode ainda acontecer ainda mais, aumentar a violência por tudo que está acontecendo, Elton. Fred, eu posso te dizer que as opções aqui são são muito extremas. Não tem o caminho que a gente pode seguir para conseguir o sucesso, ele nem sempre é acessível. Muito pelo contrário, não é todo mundo que tem acesso ao sucesso aqui. Então, se a pessoa for escolher o que está mais próximo dela, provavelmente ela vai escolher ou o crime, ou ela vai escolher uma situação que seja mais fácil dela se desvencilhar, porque é muito fácil você chegar aqui e falar. Eu poderia chegar aqui, Fred, e falar um discurso. Pô, eu tô tentando jogar futebol, cara. Não é só isso que tem na periferia. Tem como você fazer outras coisas. Tem como você estudar. Tem sim, cara. Tem como você correr atrás, trabalhando, batalhando. Tem, claro que tem. Não tô falando que é só isso. Mas só que aqui as coisas são diferentes. As coisas são diferentes. É muito fácil eu chegar e falar assim, cara, não vai por esse caminho, não vai por esse caminho que é furado, mas você não vive o que a gente vive aqui, mano. Você não tem o acesso que as pessoas aqui têm. Você não tem, para mim, ou para você, ou para quem esteja assistindo, é muito fácil você colocar um padrão de vida que ela possa seguir, sendo que a realidade dela é totalmente diferente. Eu não estou aqui em prol do crime, porque eu não sou de acordo. Claro. Eu não estou aqui em prol de violência, porque eu não sou de acordo. Mas só que isso só gera mais acesso e mais caminhos para que as pessoas escolham o que está mais próximo do que está perto delas. É um subterfúgio. É um subterfúgio. Infelizmente, o que está mais próximo das pessoas aqui vai contra o nosso caráter, contra os nossos princípios. Então, a pessoa que cresce sabendo do certo, mas as opções que estão na frente dela são as piores possíveis. Entendeu? Aqui você tem que fazer muita força para você ser uma pessoa direita, sabe?
não é algo normal, não é algo que flui, não é algo natural. Para você ser uma pessoa de bem saindo da favela, você tem que fazer muita força. Então, as pessoas não podem apontar para dentro da comunidade e falar, mano, daí só sai criminoso, daí só sai marginal, daí só sai isso, daí só sai aquilo. Porque ninguém que fala isso de da boca para fora vive o que a gente vive, entende? Sim. Então, basicamente, essa é a minha opinião. Porque eu sou daqui, então eu posso falar, eu tenho respaldo para falar. Eu sou daqui, eu sei como é difícil. Porque se não fosse talvez o futebol na minha vida, as pessoas não estariam ouvindo não estaria tendo acesso a ouvir o que eu tô falando, sabe? Porque talvez a minha voz não seria. Eu tô te ouvindo, Elton. Pode falar. Tá ouvindo? Porque talvez a minha voz. Porque eu não teria a oportunidade de tá retratando e tá relatando isso, sabe? Então é muito complicado, cara. É muito complicado. Mas basicamente é o que eu tô dizendo. Tipo, aqui as coisas são difíceis de verdade. De verdade. São Gonçalo e regiões vizinhas, favela, periferia. Tanto aí também em São Paulo, as coisas são diferentes. São diferentes. Elton, deixa eu aproveitar, até porque está muito em voga esse assunto. Eu ia abordar com você de qualquer maneira, mas como a gente foi para esse lado, e a gente vai falar de bola, tenha certeza disso, mas como a gente está falando desse assunto, sobre o preconceito, sobre o racismo, como você tem observado isso, Elton, todas essas movimentações, tudo que já aconteceu nos Estados Unidos, vem chegando aqui com movimentações, posicionamentos. Você pode falar sobre isso de uma maneira bem mais tranquila do que eu, por exemplo, sobre esse assunto, com certeza. Eu queria que você falasse sobre o que você pensa desses movimentos de hoje, né, sobre o que aconteceu, violência policial nos Estados Unidos, a gente lamenta muito o que aconteceu. Lamentável a gente ter que estar discutindo ainda sobre racismo em 2020, mas você pode falar, né, porque você patrimônio da comunidade, jogar futebol, ser um atleta, um esporte, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do que você está observando de tudo, o que você concorda, o que você não concorda, que as pessoas às vezes utilizam como uma bandeira para outros propósitos, que não é realmente essa luta contra o racismo, até se utiliza disso para se beneficiar lá na frente de outras coisas, que é triste isso também. Mas o que você pensa, Elton? Assim, essa área que a gente vai entrar nesse assunto é meio complicado, porque, infelizmente, isso não é uma novidade. Isso rola há mais de 500 anos. Então, o George, o João, entre outros a Ágata, entre outros que foram mortos, eles só são a ponta do iceberg, sabe? Isso tudo que está acontecendo é reflexo do que aconteceu lá atrás. Depois de tudo que eu vivi na minha vida, eu procuro sempre buscar os porquês do que acontece no momento, sabe? Porque você me conhece mais do que ninguém. Você sabe que eu tive uma atitude equivocada daquilo que eu achava que era certo. De uma maneira certa, eu fiz errado. Então, você me conhece. E você foi uma das pessoas que não apontou o caso em si, mas me perguntou o porquê de eu ter feito. Então eu tento fazer isso em todas as situações. Então não tem como falar de racismo se não falar de escravidão. Porque isso tudo é reflexo. Isso tudo é reflexo do que aconteceu lá atrás. Nas décadas anteriores. 400, 500 anos atrás. O que eu penso a respeito disso nós ainda vamos viver muito isso. É o que me dói mais no momento. O momento que a gente está passando, essa atitude que esse policial teve, infelizmente, para mim, não é uma novidade, sabe? E isso me dói, porque isso não deveria ser uma coisa normal para mim. Não deveria ser uma coisa normal para você. Isso deveria atingir de uma forma... Por dentro, eu estou totalmente destruído. Existem diversas implosões
tá dentro do meu peito que, sabe, explode tudo aqui, mano. É, é tudo aqui dentro. Não tem como eu passar para você uma coisa que, tipo assim, não tem como eu passar um sentimento que a história que a história deixou, porque eu vim de agora também. Eu tô sendo alvo do que aconteceu lá atrás. Então, eu fico até meio complicado de eu te explicar o que eu penso a respeito do racismo, porque eu sou preto, eu jogo futebol, eu sofro racismo desde quando eu me entendo por gente. E isso, infelizmente, vai acontecer muito, mano. Muito. O meu posicionamento referente a isso é sentimental. Não tô aqui para elaborar teorias de que o racismo é algo que poderia ser cancelado no mundo e tal. Eu poderia chegar e colocar uma teoria. Mas eu tô de uma forma sentimental, porque meu coração tá totalmente dilacerado quanto a isso, sabe? Às vezes, eu acho que o intuito da nossa live nem foi isso, mas Sim, mas realmente, como tem. importante falar, são Como, assuntos importantes, né, Elton? Eu acho que assim, a gente começou de um jeito que não era o que eu tinha planejado, mas é assim como que é. O bate-papo, uma entrevista rola desse jeito. Às vezes a gente planeja uma coisa, acontece outra. Mas sobre isso eu ia te perguntar, tenho certeza, até porque é um assunto que está nesse momento. Mas porque a gente vê alguns movimentos, às vezes assim, as pessoas abraçam algumas causas, não em relação ao racismo. O racismo tem que ser todo mundo contra o que acontece, isso é abominável, é lamentável. Mas às vezes utilizam algumas coisas para chegarem. Já viram uma coisa política, né? Uma coisa polarizada, que não é. A luta não é essa. A luta não é essa. A luta é que não tenha mais o preconceito, a injustiça, a violência, a covardia. É isso que se procura. Não se tornar isso polarização política, se é certo ou não é certo. Né? Se começa já a se questionar movimentos. Então, isso me preocupa muito quando se aproveitam disso, né? Então, nada mais por isso eu quis te perguntar, porque você sabe o que é sofrer um preconceito, você entendeu? Então, por isso que eu quis saber de você a sua opinião e que como você está vendo esses movimentos que estão acontecendo hoje, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, nos Estados Unidos, chegando a 10 dias de protestos diários da população norte-americana em relação ao que aconteceu. o Fred, assim, o que vem acontecendo referente a isso, como eu te falei, são reflexos daquilo que já existia. Sendo que o fato é de que as pessoas querem buscar razões, elas querem estar certas de algo. Mas o fato é que não tem como você concluir a sua razão, estabelecer a sua razão, se você não consegue ser ouvido. Porque num país onde todo mundo fala, só fala, e ninguém ouve, mano, ninguém vai conseguir discernir. Porque eu tô vendo noticiários que as polícias elas estão contra-atacando aos protestos. Porque, claro, no meio de grupos que estão protestando, tá existindo vandalismo, o pessoal tá se aproveitando para, em vez de protestar, exatamente. Bacana, esse grupo, eu não sou de acordo com violência, eu tô aqui para esclarecer isso, mas eu não posso excluir o fato de que o sentimento gerado quanto a essa atitude racista tenha ira, porque é muita hipocrisia eu chegar e falar assim, caraca, não existe quebrar tudo, não existe fazer o que eles estão fazendo, porque alguns fazem por vandalismo, outros pela atenção do seu ouvido. Porque assim, dessa forma, as pessoas, o governo, o Estado em si, elas se atentam e falam, calma aí, tá rolando alguma coisa aqui, vamos ver. Porque se fosse para ser um protesto totalmente pacífico em relação a isso, Martin Luther King e Malcolm X já tinham resolvido esses problemas. Porque os caras, de forma pacífica, elaboraram teorias para brigar por nós. Mas não é esse o caso. A gente está sofrendo, a gente quer ser ouvido, só isso. A gente quer que as pessoas parem um pouco de querer nos apontar e tornar esse sentimento vitimismo
e que elas entendam, que elas entender não, que elas nunca vão entender, mas que elas ouçam o que a gente tem para falar, sabe? Que elas ouçam, porque num país onde ninguém obedece, mano, não tem quem consiga mandar, não tem como estabelecer hierarquia se você não consegue obedecer uma pessoa. Se, não tem como você colocar sua opinião em tese se você não consegue ouvir a outra pessoa. Então, eu acho que isso tudo que está acontecendo é é falta de atenção, é falta de compaixão e é falta de posicionamento, sabe? Tanto do governo quanto da gente mesmo, Cidadão, né? porque a gente briga de uma forma tão autêntica, de uma forma que eu vou revolucionar o mundo, mas às vezes uma atitude que você faz do lado muda muita coisa. Esses dias uma, uma pessoa no meu Instagram, eu publiquei um luto, eu sou eu criei uma marca referente a isso, que é a Just Black, e ela relata muito esse lado nosso. Então é uma briga por uma causa igualitária. E aí uma pessoa veio falar para mim a respeito do que está acontecendo, porque ela achou muita indignação da parte das outras pessoas. Como é que eu vou dizer? Apoiar o que está acontecendo nos Estados Unidos, apoiar o que está acontecendo aqui. Tipo, a galera tá se revoltando, tá se pondo, tá se opondo, tá querendo fazer alguma coisa. Tipo, a galera saiu da zona de conforto porque já tá incomodando demais. E aí uma pessoa veio perguntar se eu sou de acordo quanto a isso. Eu poderia muito bem, tipo, eu nem conheço, nem sei quem é, mas eu fiz questão de explicar a história de uma forma que ela possa entender o porquê disso está acontecendo. Porque para muita gente é novidade isso que está acontecendo. As pessoas, eu estou vendo aqui, as pessoas estão, caraca, indignadas. Nossa, que doideira que está acontecendo, por que está acontecendo isso? Então, acho que é importante trazer isso para as pessoas, para elas entenderem que isso aí não é novidade, que isso aí já virou algo comum e que, infelizmente, isso ainda pode acontecer amanhã ou depois. Porque numa escala geral, a cada 23 minutos morre um jovem preto, mano. Então, aqui no bairro, eu não posso andar desprevenido. Eu não posso. A minha criação não é a criação de uma criança branca, é uma criação a criação de um menino negro não é a mesma de uma criação uma criança branca. Aqui, se um negro esquece o RG em casa, ele tá fadado à morte, meu irmão. Entendeu? Aqui, se um negro anda depois de meia-noite ou, tipo, num horário impróprio, independente do que seja, meu irmão, ele pode ser um alvo. Pô, um menino do mototáxi aqui morreu, eu esqueci o nome dele, morreu porque o policial se assustou ele vindo de moto. Então, tipo assim, já foi, se assustou, acabou. Então, sentimentos tão normais como, como susto, como achismo, porque o João Pedro foi morto porque acharam que a casa do cara que estavam procurando era lá. E aí, tipo, acharam. E João Pedro foi por causa de um achismo. O menino morreu porque, caraca, me assustei. Não, antes ele do que eu. Então é assim que a gente vive. É assim. É, é, esse é 1% do que eu estou tentando Sim, expor em relação ao que é o racismo. Porque se eu for colocar a parte política dentro disso aí a live vai embora e só tem uma hora. Mas, basicamente, o que eu penso a respeito do racismo é falta de compaixão, falta de ouvir, é a falta de empatia e a falta de se reconhecer como ser humano. Porque a partir do momento que uma pessoa racista tem uma atitude contra um outro ser humano, ela, ela não se conhece, mano, de verdade. Ela não se conhece. Então tá faltando um pouco disso, tá faltando um pouco da pessoa se conhecer, dela gerar um pouco de compaixão e dela ouvir mais ao invés de falar. é isso aí. E eu sabia o que eu ia perguntar e você ia conseguir desenvolver muito bem as respostas, porque eu já te entrevistei, né, Elton? Eu sei. A gente sabe até onde o convidado consegue chegar, entendeu? Por mais que
é um assunto difícil de se falar, é um assunto que a gente tem muito, às vezes, cuidado para que as pessoas não interpretem de uma outra maneira. Eu sei, ainda mais que está muito sensível, as coisas estão muito sensíveis, sabe? Qualquer coisa que você fale, se a pessoa quer entender de um jeito, ela entende e te detona. Se não quiser, você se explica, não adianta nada. Então, eu sei que a situação não tá confortável, infelizmente. Vamos falar de bola um pouquinho, Elton, que também faz parte aí da nossa história também. Você tem contrato com o Audax até julho agora, é isso, né, Elton? Como que tá aí nesse momento? O contrato tá acabando já, já tá na espreita. Eu tô vinculado ao Audax até mês que vem. A gente está esperando as coisas se concretizarem, ter uma definição a respeito do que pode acontecer com o grupo, mas basicamente o que está acontecendo agora, a prioridade não é contratual agora, né? Então, assim, as pessoas, acho que é o que menos importa, entre aspas, que é fundamental porque é a minha renda que sai Trabalho, dali, né? mas tem um lado humano, tem um lado sobreviver para depois viver em função de trabalhar e outras coisas mais. Então, até agora, eu estou vinculado ao Audax. E depois aí a gente vê o que a gente faz, se ele vai renovar, se vai para outros caminhos, mas a princípio eu sou do Audax sim. O Grêmio Osasco teria o quê de competições ainda? Fora o regional, o que teria de competições para se estender um vínculo, por exemplo, Elton? O Grêmio Osasco, a gente foi desvinculado, né, do Sim. Audax. O É, Grêmio Osasco agora tem uma vertente e o Audax tem outra. Foram separados. tá. E parece que o Grêmio já estava disputando a Série A3. Sim, Agora eu e o não. Audax, tá a O, 2. o, o Audax é A2, teria a Copa Paulista também, Sim. mas aí eu não sei se a gente seria inserido, mas se tivesse normal, era uma probabilidade grande da gente disputar a Copa Paulista também. Tá. Tem um Carioca aqui também, porque assim, o Audax Rio e o Audax São Paulo são juntos. Então, quando acaba a Série A2 aí, alguns jogadores vêm para cá para jogar B1 do Carioca, então tem esse intercâmbio de jogadores, mas com essa paralisação é difícil definir o que pode acontecer, o que não pode, mas seria assim, o calendário seria esse, ou a Copa Paulista, ou a galera viria aqui para jogar o Carioca. Não teve nenhuma sinalização assim, por exemplo, porque o grande comentário hoje é que os regionais vão voltar, né? E só depois teremos campeonatos nacionais, porque cada estado está lidando de alguma maneira com a Covid-19, uns mais, outros menos, uns sofrendo muito mais que os outros nesse momento diminuindo o número de casos, tendo uma liberdade maior de trabalho. Não teve nenhum posicionamento, se voltar o Paulista, vocês voltam para cá, vocês vão jogar com a gente, ou isso não teve? Até porque a Série A2 está muito próximo à pontuação, né, Elton? Para quem está lutando lá para cima, para quem está brigando para fugir da parte de baixo, tem alguma sinalização disso que, olha, se voltar, vai voltar todo mundo, ou nem isso ainda tem ainda? Então, boatos dizem, né, que se voltasse seria bem da onde parou. Então, assim, tava muito embolado o campeonato. Não tinha como definir, assim, quem seria, quem não seria, porque tava bem disputado, esse ano tava bem disputado. Mas, inicialmente, chegou até a mim que iria tomar da onde parou. O campeonato iria continuar da onde parou. Esse era o acordo, né? A princípio. Agora eu não sei como vai ficar. Isso vai reiniciar a partir do momento que parou, faltando 2 rodadas para a fase de classificação, né? Para a fase de mata-mata. Então teriam 2 jogos, Isso. depois começam os mata-matas. Isso é ponto pacífico, isso vai acontecer. Não se sabe quando ainda. Mas a intenção é que a partir do mês de junho voltem os gramados, os centros de treinamentos, e aí, final de junho, início de julho, voltaria o campeonato. Pelo menos, por enquanto, essa possibilidade é porque em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, a quarentena está até o dia 15 de junho. Então não tem como voltar antes do dia 15, não tem jeito. Mas os clubes já estão aí se movimentando, os maiores, os grandes, já estão fazendo treinamentos aí online e tal, virtuais. Tal. Sim. Mas por isso eu te perguntei, às vezes os caras falam, fica esperto aí se voltar, a gente vai voltar todo mundo, ou não, fica esperto se voltar,
A gente vai ver quem vai querer, quem já acertou contra o clube, quem não acertou, quem tá por aí. Você entendeu? Por isso que eu te perguntei se tem pelo menos algum posicionamento para saber o que você vai fazer da vida, pelo menos, Elton, ou não tem nada? Então, a gente não tem essa diretriz ainda. Tem alguns, assim, alguns atletas parece que já se decidiram em relação ao contrato, até porque o jogador ele não pode ficar dependente da espera do término do contrato. Então ele tem que correr atrás disso antes que o contrato acabe para ver se, se a vida se define antes do contrato acabar. Porque se ficar esperando e o clube não renovar, aí você fica tipo, eu não corri atrás e agora fica meio sem opções. Então, assim, alguns atletas eu creio que já estão correndo atrás de clubes, já receberam propostas, enfim. Mas como os clubes estão muito dependentes dessa situação de voltar, a maioria dos jogadores ainda precisam definir as suas histórias dentro do clube, entende? Então, tá muito, tipo, muito indefinido. Sim, uns estão buscando ver o que pode acontecer da vida. Eu particularmente, eu tô vendo o que pode ser feito. Tô estudando possibilidades, até porque existiram algumas propostas. Então, assim, a gente estuda as possibilidades para ver o que é melhor para a gente. O Audax ainda não se posicionou, não chegou a mim quanto a isso, mas eu creio que a partir do momento que a gente retornar, as coisas começam a caminhar, mas a gente não pode contar com surpresas. Então, basicamente, a nossa vida do atleta que está acabando o contrato é essa: correr atrás de alguma coisa assim que voltar para não ser pego de surpresa, ou esperar os clubes definirem as nossas vidas. Tá bem delicada essa situação aí, tá bem indefinida, sabe? E você tá nesse meio aí, não sabe se vai, se fica, literalmente, é isso? É, eu não sei ainda, de verdade. Mas a gente corre atrás das coisas para ver o que pode ser feito. A gente precisa, a gente precisa sair um pouco dessa zona de conforto, porque a pandemia não é uma férias. Tipo, o Claro. atleta, ele do jeito dele em casa, ele precisa treinar. Eu, particularmente, estou treinando todos os dias. Então, assim, deixar para resolver tudo quando retornar, fica mais, atrasa muito mais. Então, o que o atleta está podendo fazer para que as coisas comecem, se adiantem, a gente está fazendo. Que é treinar, se manter contato. A galera do Audax tem um grupo no WhatsApp, a gente mantém contato, vai conversando, vai falando qual vai ser o dia que vai retornar. Por enquanto, nada definido, porque a FPF precisa dessa definição do pessoal da saúde para autorizar. Então, o que a gente consegue resolver até onde está o nosso alcance, a gente está resolvendo. O que eu acho que basicamente são os treinos. Os treinos, o atleta ele não pode deixar de treinar, sabe? O atleta de alto rendimento ele não pode deixar de treinar, senão fica muito mais complicado, atrasa muito mais e aí fica muito mais difícil de resolver a vida. Mas o que a gente está podendo fazer, a gente está E, fazendo. legal. Elton, vai, caso você não fique no Audax, você queria ficar no Rio, para jogar no Rio de Janeiro, que você já jogou com o Audax do Rio também, né? Ou você queria ficar em São Paulo? Tem essa predileção ou o que pintar, vamos, se for legal, não importa, você tem essa preferência? Olha, se desse para ficar aqui no Rio, seria importante para mim nesse momento, ou para você, tanto faz. Eu acho que assim, a nossa preferência é aonde está melhor pra gente, né? Então, assim, eu não tenho, tipo, profissionalmente falando, né? Porque eu sou carioca, eu amo Rio, então não tem como falar que dessa forma, assim, profissionalmente, o que tiver mais acessível para que eu possa atuar de uma forma que tenha, como é que eu vou dizer, estrutura, para mim tá valendo. Porque o profissional ele só precisa, ele quer trabalhar e ter estrutura para trabalho. Apesar de clubes pequenos ser muito carentes, graças a Deus o Audax ele supre todas as nossas necessidades. Graças a Deus. Ele nos oferece uma consistência de trabalho onde a gente possa
atuar de forma tranquila e esse aspecto, falta de estrutura, graças a Deus, desse mal a gente não sofre lá. Desse mal a gente não sofre lá, porque dos times pequenos que tem em São Paulo, o Audax é o que está no padrão. Então, assim, eu não tenho tanta preferência, mas se fosse para continuar na casa onde você já está atuando, não é tão estranho. Então, eu pretenderia continuar assim. Se não tivesse propostas melhores, eu pretenderia continuar assim. Eu dei uma travada continuando, tá, Elton? É normal, acontece. Tá? Sim, sim. Sou eu que dei a travada. Tá tranquilo, tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo de boa. Eu quero saber de você. Elton, eu quero saber de você. Independente se ficar ou não, a importância do Audax para você, Elton. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? E do Vampeta, né? Mais uma vez, eu vou te perguntar sobre, porque a gente sabe que eu na minha vida, eu sempre caí muito no negócio de gratidão, sabe? Assim, sobre as pessoas que me ajudaram, as pessoas que me deram oportunidade, as pessoas que me falaram alguma coisa importante. Eu sempre gosto de guardar isso comigo e levo, e sempre onde eu posso, e quando me perguntam, eu sempre cito as pessoas como gratidão. E eu acho que, com certeza, você deve ter esse sentimento, tanto ao Vampeta, que te abriu as portas, que estendeu a mão, quando estava todo mundo te apontando, como você já citou na nossa live. Sem saber o motivo, mesmo você admitindo o seu erro, mas já apontando como se fosse realmente um criminoso. E o Vampeta não vai lá e estendeu a mão, né? Foi na contramão da maioria, porque a maioria naquele momento estava te condenando naquela oportunidade da Copa São Paulo. E aí o Audax, né, através do próprio Vampeta, do seu Mário também, abrindo as portas para você poder jogar bola. Primeiro, esperar uma punição, né? Você foi punido, uma suspensão, para depois iniciar essa caminhada como jogador, tendo sucesso, tanto aí no Rio, como em São Paulo também, com o time voltando aí para a Série A2. E aí, esse sentimento é o de gratidão que você vai carregar com o Audax, independente do que aconteça quando acabar tudo isso? Assim, a gente quando tem a gente como é que eu vou dizer? A gente quando a gente recebe isso, esse ato de bondade de uma pessoa, a gente nunca mais esquece dela. Eu acho que as atitudes elas valem muito mais do que as palavras, sabe? E o que o Audax e o que o Vampeta fez por mim nunca vai ser esquecido. Independente do que acontecer daqui pra frente. Esse carinho e essa gratidão eterna, ela nunca vai se apagar, porque o que o Vampeta fez por mim não é algo que a gente vê diariamente. Não é algo que... É algo que deveria ser comum. Sim. É algo que deveria ser comum, mas não é. Então, quando a gente vê atitudes como essa, chega a ser um espanto. A gente está tão acostumado a sofrer. Quando tem atitude dessa, a gente fica tipo, caraca, sério isso? Eu, particularmente, cara, eu nem... Assim, quando eu lembro de como foi tudo o que aconteceu, eu paro pra pensar e falo, cara, minha vida foi um filme de verdade, porque eu tava assistindo na televisão e eu particularmente, eu já achava que eu não iria ter mais chance nenhuma de jogar futebol. Esquece. Eu também achei, viu, Elton? Vou ser sincero. Eu também achei que você não ia conseguir jogar. Porque... Todos acharam, na verdade. A situação, assim, até porque era um jogo decisivo, apareceu tudo, a história da alteração de documento, tal. E hoje, o impacto com rede social é muito maior. Se fosse, na década de 80, tal, ia ter o impacto, mas você conseguir ter poder jogar, e meio que, entre aspas, esquecer e tal. Com a rede social ficou muito mais forte, né, assim, e o impacto é muito mais forte. Mas, Fred, eu acho que ficou muito mais forte, porque aí a gente volta ao papo anterior. Foi uma atitude muito equivocada, a mídia ela enaltece muito as tragédias que acontecem e minimizam muito as coisas boas. Então o fato de eu ter tido essa atitude não foi só o suficiente, porque a forma como eu fui exposto foi que eu era daqui de São Gonçalo, que
eu poderia ser um bandido e que eu poderia estar fugindo. Cara, chegou aqui que eu poderia estar fugindo de um crime que eu cometi e por isso que eu estava jogando bola. Eu não estava jogando bola porque eu amo jogar bola, eu estava jogando bola porque talvez eu queria estar burlando Escapar de um um crime para jogar bola, escapar de crime e ganhar seguidor. Exatamente. É, Exatamente. Então, por isso que pesou mais. Então, quando o Vampeta se pronunciou, teve muita gente que falou, cara, que você vai defender esse bandido, porque na mídia chegou dessa forma. foi. Caraca, e a galera? E a galera que ficou lá, como é que fica? E aí, como que você vai fazer? Mas só que, diferente de todos, ele foi na raiz do problema. Ele foi, viu, calma aí, vamos ver o que está acontecendo. E aí se propôs a me ajudar. Eu sou eternamente grato ao Audax, que me deu toda a estrutura, mesmo eu ficando um ano parado, porque eu não pude jogar bola, eu cumpri com todos os meus deveres, tanto desportivo como jurídico, então, assim, a atitude foi errada, arrependimento teve, da minha parte sim, teve. Tanto é que eu botei a cara a tapa por tudo que eu fiz, porque aqui, querendo ou não, mano, a periferia aprende a consertar o erro. Por mais que você erre, a galera que é direita, você pode até errar, porque é quase impossível da uma pessoa que vem daqui não errar. Então, quando você erra, você tem que reconhecer, no mínimo, isso é o mínimo, isso é o basicão. Então, procurei ir nas mídias e me tratar e pedir perdão para todas as pessoas que eu atingi. E aí o Vampeta ele veio e se propôs a me ajudar. Então, eu, basicamente, assim, esse elo meu com a Audax vai ser eterno. Eu não tenho como passar por um clube daqui para frente sem falar do que o Audax fez por mim, porque o Audax abriu a porta da oportunidade de novo para mim, entende? Então, por onde eu passar, eu vou falar do Vampeta, por onde eu passar, eu vou falar do Audax. Não tem como eu, sei lá, chegar daqui para um clube talvez de grande expressão sem deixar o que aconteceu para deixando o que aconteceu para trás. Esse elo saudade, Vampeta sempre vai existir. Então, onde eu for, eu carrego essa atitude que eles tiveram por mim e mais do que isso, essa atitude que eles tiveram por mim, eu quero transformar em frutos, em atitudes para outras pessoas, porque é assim que a gente melhora as coisas. É assim que a gente tem que levar as coisas que as pessoas fazem boas pra gente da vida. Porque você, Fred, mais que ninguém você deve saber. Eu estudei um pouco de jornalismo esportivo, então assim, eu tenho um base para falar. A pessoa que entra nessa área, que é nova, é muito difícil. É muito difícil. A pessoa que está chegando, porque assim, a maioria da galera que é do jornalismo esportivo é mais antigo, então tem mais bagagem, tem mais, como é que eu vou dizer? Tem mais experiência. Então aceitar uma pessoa nova é difícil, a aceitação é difícil. Então, quando você entrou, você deve saber mais ou menos como que foi essa situação. Eu também tenho a noção porque eu estudei e sei como que é. Então, quando a pessoa abre a porta da oportunidade para você, você, cara, é eternamente grato e tenta gerar isso para outras pessoas que estão chegando. Porque a bondade, ela faz isso. Um ato de bondade, ele faz isso. Aí eu vou usar o clichê, né? A gentileza gera gentileza. E é isso que eu quero carregar do Audax e da atitude que o Vampeta teve comigo para a minha vida, de tentar ver as coisas não só pelo que a mídia fala, não só pelo que as pessoas estabelecem de você, porque às vezes você pode falar de mim, mano, mas aí tá, você tá falando de mim, mas o que você fala de mim talvez não me defina. Sim. O que você pensa ao meu respeito não me transforma naquilo que você pensa. Então é mais fácil você ouvir uma pessoa que degrine a outra e colocar sua tese ali, tipo, a pessoa falou, então eu vou levar pelo que a pessoa falou, porque a mídia ela faz isso. Do que procurar. Procurar é um pouquinho mais trabalhoso. Você vai ver por quê? Por que a pessoa fez isso? Ou por quê? Ah, será que ela é tão ruim assim a ponto de fazer isso e deixar pra lá? Vamos ver então. Aí as pessoas não querem ter mais esse trabalho, entende? A mídia tira às vezes um pouco do trabalho da pessoa pesquisar quem realmente ela é. Porque aqui é fácil, eu posso responder
qualquer tipo de coisa da melhor forma. Eu posso mostrar o meu melhor Elton, que aqui eu vou ser o melhor cara do mundo. Mas não foi isso que a mídia fez comigo. E vou ser sincero, eu até agradeço, porque hoje em dia é muito fácil você criar um estereótipo de um cara totalmente certo, totalmente faz tudo certo. Ah, você é o melhor do mundo em todas as coisas. Mas aqui não, aqui é minha cara mesmo. Eu tô falando porque eu sofri, então esse sou eu, esse é um cara arrependido, esse é um cara que errou, que assume e que tá tentando tornar isso de uma forma melhor daqui para frente. Então, o Audax me gerou isso. Eu já tinha isso comigo, eu já tinha isso comigo. Mas isso, o Audax e o Vampeta alavancou essa vontade de querer mostrar mudança para as pessoas. Que é muito fácil. Não vou mudar por causa de ninguém, não. Eu já ouvi muito isso. Sim. Não vou mudar por causa de ninguém, não. Eu sou eu assim mesmo e pronto. Mas não é assim que as coisas funcionam. Mano. Porque a partir do momento que suas atitudes refletem só em você, você não é uma pessoa boa. Então, o seu compromisso começa quando algo gerado em você reflete no outro. Seja no bom, seja no ruim. Porque eu já sofri coisas ruins, mas como eu senti e sinto, eu não quero que a outra pessoa passe. Entende? Então eu acho que o mundo tem que discernir esse lado aí de fizeram comigo, vou fazer com ele. Porque as pessoas estão invertendo. O que fazem de ruim para mim, eu vou passar para outra pessoa. O que faz de bom para mim, eu vou guardar para mim. É bom, então vai ser bom só para mim. Então, se a gente tentar inverter essa chave, eu acho que as coisas melhoram. Tanto quanto o racismo, quanto o esporte, entre outras áreas das nossas vidas aí. Com certeza. E a gente está já no final da live, quando é boa, passa rápido, viu, Elton? E eu não tenho uma turma assim, os seus amigos aí falando saudade de você, que você é dançarino, Elton Jackson, Michael Jackson. Rapaz, Tá te entregando aqui, viu? mesmo, tem uma galera aqui, meu irmão tá falando aqui, Gabriel, tem uma galera aqui mesmo. Rapaz, tem um baile aqui, Charme, que come no Viado de Madureira, rapaz. Se eu te Charme, trouxer aqui, Charme. o quê? Eu Aqui é a gosto melhor de coisa Charme. do mundo. É um ritmo que eu gosto, Charme. O pessoal, muita gente aqui em São Paulo não faz tanto, né? Mais no Rio do que em São Paulo. Mas eu gosto, viu, Elton? É bem legal, eu gosto bastante. É bom demais, cara, é bom demais. É É. assim, a galera, por ser carioca, por eu ser carioca, a galera me julga mais pelo. Você deve gostar muito de funk, você deve gostar muito disso, daquilo. Mas o meu bom charme eu não abandono, cara. É bom demais, que isso. É até um pouco longe da minha casa, que é lá em Madureira. A gente pega É. um ônibus aqui, a gente sai daqui umas 7 horas, chega lá às 10 e pouco. Mas quando tem oportunidade, né? Porque geralmente quando a gente está treinando, a gente não dá para fazer essa correria. Mas quando a gente está de folga ou de férias, minha área de lazer é lá. Eu gosto Ó, muito, só tô falando, Fred. Elton Jackson, fala que você dança. É o Bruno, cara. Pô, o Bruno é meu parceiro. Um abraço pro Bruno, cara. E eu dou a vida, Fred. Eu chego lá, eu arraso. Eu sou o rei do salão. Ah, é? Eu rabisco o salão inteiro. É uma forma de descontração, que, assim, eu me sinto muito à vontade, sabe? Sim. Quando, quando eu chego em lugares assim, eu me sinto muito à vontade. E esse lado de. Esse é o que eu falei, esse lado bom da periferia é o que eu trouxe, é o que eu tento refletir. Onde eu chego, graças a Deus, eu sou muito bem recebido, cara. É, tanto aí no seu programa, quando eu fui, Sim. tanto nos outros programas, até nos ciclos de amizade mesmo, eu sou muito bem quisto por todas as pessoas, então essa é a gratidão que eu tenho a respeito de tudo que me foi ensinado, de tudo que minha mãe me ensinou, que é a minha rainha, a minha deusa. Então, assim, eu sou muito grato a ela, porque eu sei o quão difícil é criar um ser humano, cara. É difícil. Quando a gente cresce, a gente tem a noção, né? Do quão difícil é. Então, Quando você assim, for eu pai, sou você vai muito. perceber também, viu, Elton? Quando você for pai, também você Eu tô tendo uma noçãozinha, mas eu não sou pai, não sou nada. vai Porque ver. pela vivência eu já tô tendo essa noção. Você vai ver. Então, assim, eu sou eternamente grata a ela por ela ter feito o homem que eu sou hoje. Que legal. E eu tento espalhar isso para todo mundo, porque é dessa forma que eu acho que a vida funciona. É dessa forma que eu acho que as coisas fluem, entendeu? Você dando o melhor de você. Ó, Mas tem uma galera. o Maurício Rossi aqui tá acabando. Ó, 1h32 para acabar, mas ó, Maurício Rossi, esse menino barato, vai arrumar um grande clube aí, o Maurício Rossi que tá
que é jornalista também, trabalhou lá comigo lá no Terra, na PAN também, lá com o Flávio Prado. E a Um abraço, Maurício. chegou aqui. Isso aí, conquista todas as coroas. Olha lá. Esse lance de conquistar todas as coroas é porque eu trabalhava num sítio. Eu vou falar rapidinho. Caiu a live porque deu 1 hora. Aliás, o reloginho do Instagram tá enganando a gente. Tava faltando 35 segundos, já encerrou tudo. Elton, vamos voltar só para encerrar aqui. Elton, o relógio do Instagram me enganou. Eu falei, tá faltando 40, não sei o que, encerrou. Quando você tava contando que você dançava com as coroas no baile charme. E aí. Era divertido. Vamos esperar o pessoal entrando um pouquinho, porque a turma toda vai querer acompanhar essa parte final aí. Vai. Essa galera que tá falando, Fred, essa galera eu trabalhei com eles. Porque era um grupo de recreadores, eram uns 10 anos. Com recreação infantil, né? Você trabalhou com recreação infantil. Trabalhei durante anos. Antes de jogar, eu fazia vários bicos, já fui office, já trabalhei de pedreiro, já. Mas só que essa parte da recreação foi a que mais predominou nessa minha fase desempregado de clube aí. Porque cara... Recreação infantil, né, Elton? Às vezes você tá com um pai, tá cheio de problemas, cheio de mau humor, não sei o quê, mas na hora que você vai trabalhar, você tem que estar o cara mais feliz do mundo para animar os outros, né? Exato. Às vezes o dia era um caos, mas chegava à noite, no dia da festa, você tinha que se transformar em uma pessoa que você não foi no dia inteiro. E isso, querendo ou não, me deu uma autenticidade muito grande em relação a ser feliz, sabe? Apesar de todos os problemas, todos os percursos difíceis, aquele momento era um momento único, então eu tentava aproveitar ao máximo. Eu nem lidava com isso como trabalho, e era assim lá no sítio, cara. O Bruno tá falando. É o cara das coroas. Como que era isso aí? E o que? Eram as mães? Quem que era que estava lá e que você também dançava ali nas festas? Não, é porque era assim, a recreação era subdividida. Tinha a piscina, eu quero até mandar um abraço para o sítio Mônica e Márcia, que me deu muita oportunidade. A Márcia, que é a dona do sítio, mano, eu amo essa moça, cara, eu amo essa mulher. A gente sempre conversa, mesmo eu tendo jogado bola, eu fui para outros caminhos, mas assim, eu levo ela pro coração. Da mesma forma que o Vampeta me ajudou, ela me ajudou quando eu precisei, entende? Então eu levo um pouco disso por onde eu vou. Então, assim, lá no sítio era subdividido. Alguns recreadores ficavam na piscina, animando as crianças na piscina, e alguns ficavam no salão. Só que eu recebia as caravanas, recebia o pessoal e já fazia a graça, né? Já zoava o plantão. Você tá vendo da onde? Tô vendo você. Pô, aquele lugar não chega não, é horrível, não sei o quê. Demorou 1 hora pra chegar, então a galera já ficava meio enturmada. E a galera do salão era a galera que ficava mais quietinha, que eram os mais coroas. O resto das crianças ficava no tobogã, no campo, e os velhinhos ficavam lá no cantinho deles, no salão e tal. E os recreadores, mais pertinhos, gostavam mais de ficar na parte da piscina, né, que dava menos trabalho. E como eu dava essa atenção de querer ouvir, sentar, conversar e querer saber da vida da pessoa, aí a Márcia me colocou no salão. Mas eram 4, 5 no salão. Daqui a pouco só ficava eu no salão, porque o pessoal fugia e só eu ficava no salão. Aí tinha show ao vivo. Tinha um show ao vivo, tocava uma banda ótima, cara. Queria até mandar um abraço pro André Manhães, que é o baterista dessa banda. Cara, galera sensacional. Tocavam umas músicas antigas, Benito de Paula, as músicas assim, sabe? Antigas. Aí os velhos queriam dançar, né? Pô, da época e tal. E aí eu fazia o cavalheirismo de pegar, tirar da mesa, devagarzinho, dançar, cortejar. Pô, era bom demais, cara. Aí eu fiquei nessa fama aí de ser o rei das coroas por causa disso. Tinha uma baixinha, cara. Eu tenho 1,90 m. Eu uma vez peguei uma baixinha, tadinha. Ela era muito baixinha, a senhorinha. Eu nem lembro o nome dela. Eu ajoelhei pra dançar com ela. Cara, foi a sensação do salão. O salão todo parou pra ver a gente dançando. E eu de joelho com aquela mulher. Eu de joelho era maior que ela. Pra você ter uma noção. Quando eu levantava, ela batia no meu joelho. Eu ajoelhei, peguei ela no colo, levava, brincava. E era assim, todos os finais de semana era assim. Que o sítio funcionava os finais de semana. Sim. E aí ficou essa coisa gostosa, essa brincadeira que a gente levava todo final de semana. Então não levava nem como trabalho, cara. Levava mais como uma diversão.
E eu levo essa parte da minha vida até hoje porque foi muito gostoso, cara. Claro, com certeza. O Bruno escreveu aqui, ó. Isso aí, manda um beijo pro André, porque ele que avisou a galera da. Então foi o André o Batera que avisou da live aí pra turma toda entrar aí, velho. Aí? Isso aí, manda um Conseguiu beijo pro ouvir? André, que ele avisou a galera É, da live. Ah, bacana. da É, live. então, eu tava falando do André, que é o. Ele é até o baterista do Dudu Nobre, cara. Ele é bem conceituado no mundo da música. Ele é o fera da bateria. E ele que avisou a galera da recreação aí, é isso que o Bruno tá falando. Entendi, entendi. E Ah, quanto tempo você ficou mano, eu fazendo? amo esse povo. Quanto tempo Oi. você fez, El? Recreação, quanto tempo você fez? Quantos anos? Cara, eu comecei com recreação. Acho que. Tá falhando um pouquinho a internet. Agora eu acho que é do Elton, não é minha. Mas vamos ver se o Elton tá me ouvindo aí. A minha que travou também. Entendeu? Já já a gente vai perguntar para ele, Jasmin. Que aí Calma aí. nosso Elton volta, senão a gente volta. Tá me ouvindo aí, Oi. Elton? Tô ouvindo, só não tô conseguindo te ver. Embaralhada a imagem, mas vamos falando. É minha internet ou é a Quanto tempo sua? você ficou como. Uma hora é a minha, depois é a sua. A internet no Brasil é aquela alegria, né? A gente paga uma coisa e recebe outra. Não tem jeito. É assim mesmo. Tá Sei como é falhando. que é. Acontece, mas também a gente ficou mais de uma hora falando. Não vamos reclamar tanto, vai ter reclamando de barriga cheia também. Ô, É Elton, verdade. Elton, mas quanto tempo você ficou como recreação infantil? Quantos anos você ficou? Acho que foi dos 16 até os 18, 19. Eu treinava e trabalhava. Caramba. Ah, E era só com muito as bom. coroas. E só com as coroas. Não, comecei com as crianças, aí depois pode ir para as coroas. Mano, era tão bom que assim, a gente fazia a recreação, aí assim, a gente ficava o dia inteiro no sítio. Aí, umas 6 da tarde, a gente era liberado. A gente chegava de manhã, umas 7h30, 8 horas, para receber o pessoal, ficava até às 6 horas da tarde lá. E à noite tinha festa para fazer das crianças. Então ficava o dia inteiro nessa correria no final. Ô Elton, deixa eu aproveitar. Oi, Tá me ouvindo aí, né? Tá me ouvindo? tô. Oi. Deixa eu aproveitar essa parte da recreação. Até porque eu falei, né? Se um dia você vai ser pai, você vai ver como que é criança. Mas vamos, aqui, ninguém tá ouvindo a gente, mas tem umas crianças meio malinhas, não tem não, Elton? Tem umas crianças meio malinhas, não tem não? Rapaz, olha, eu vou te falar. Ô, eu passei uma experiência uma vez, cara. Eu vou te contar, porque isso aí me deu uma revolta tão grande de criança, cara. Mas depois passou, foi automático. A gente tinha alguns cenários para fazer na recreação. Tipo, tinha as programações certinhas para seguir. A gente fazia bola mania, que era coisa de cachorrinho e tal, entregava para as crianças pintura na mão, no rosto. Tinha a parte do fantoche. E numa festa, eu lembro que foi numa escola, num colégio público. Mano, foi uma festa com mais de 400 crianças. A gente chegou a essa parte do fantoche, a gente fez o cronograma certinho, chegou na parte do fantoche, a gente tem que fazer uma arte milenar para que as crianças sentem e prestem atenção, porque criança em festa não quer parar, quer correr, quer brincar. E agora imagina a festa de um colégio público que ia mais de tantas crianças, acho que tinha umas 300, 400 crianças. Então, fizemos uma trabalheira para fazer a criança sentar para ouvir a historinha. Aí a gente armava uma casinha e ficava atrás da casinha com a mão lá do fantoche. E aí, cara, eu elaborei tudo, deixei as crianças bem numa posição que elas não me vissem, só vissem os fantoches. Comecei a contar a historinha, historinha. E eu não dava pra ver quase nada, porque, tipo assim, era a cortina aqui e minha mão aqui, né? Então Sim. eu via só uma flechinha.
Aí quando a gente, da frestinha, quando a gente viu uma criança se posicionando para levantar, a gente falava, ó, pra parar de contar a história, senão. E aí era assim que a gente manipulava as crianças. Cara, uma vez, um abençoado levantou. Eu não vi, tava no ponto cego, não dava pra ver. Ele veio por aqui, sei lá. Rapaz, ele levantou a casinha, cara. Ele tirou a casinha do lugar. E tipo, a história tava mó envolvente, as crianças estavam, ó, fazendo aquela, sabe? Criança inocente, cara, é gostoso por causa Claro. disso. Tava tendo aquela fantasia toda. Um abençoado, cara, pegou, um desiludido, pegou a casinha, levantou e falou: Ah lá, é o tio, né? Não é de verdade, não. Rapaz, Olha o tio que as dança com crianças as levantaram. coroas, a molecada. Olha o tio que dança com as coroas. Ai, meu, as crianças levantaram, falaram, mas isso aí é tudo mentira, é tudo historinha do tio, ninguém existe não, olha lá. Rapaz, foi a pior desilusão que eu tive numa festa, foi aquele dia, cara. Mas, olha, muita experiência boa, cara, pra contar. Do sítio, então, dessas coroas, então, meu Deus do céu, cara. Cara, Cara, tinha coroa que queria me levar pra casa. Não, vou te levar pra casa pra você dançar lá comigo, que não sei o que. Ai, meu Deus. Era bom demais, cara, era bom demais. e eu falo, eu sabia porque de criança, né? Eu tô acompanhando agora é aula online, né? Minha filha tendo aula online. Meu, a professora vai pro céu, meu, tem cada criança mala, meu. Tem, cara, tem. Tem criança que é terrível, cara. Tem que ter uma paciência extrema com criança assim, cara. É difícil. Tem criança que é fácil de lidar, tipo, caraca, mas aceita as coisas, entendeu? Você passa pra ela, ela aceita. Mas tem criança que tem uma personalidade que eu vou te dizer, cara, é Nossa, complicado, é pô, não complicado. para E de trabalhar chamar com de recreação falar, sempre pô. tinha um dois, cara. Sempre tinha Nossa, um dois que era difícil, cara. Incrível. caramba. Eu lembro também quando tinha festa minha assim, a criançada, vai, é um personagem. O cara ia lá, queria chutar o personagem, pô. Ó, rapaz, eu passei por tanta coisa, rapaz. Eu passei por tanta coisa. Olha, tinha criança que queria tirar a fantasia da gente. Aí, tipo, você fazia o desenho. Ah, você quer o desenho de quê? Aí você dava as opções, né? Porque também a gente não é nenhum Pablo Picasso para fazer desenho complicado. Então tinha um desenho que, pô, dava para levar uma borboleta, uma flor, um coração. Aí a criança pediu um Transformer, mano. Como você vai desenhar um Transformer? Não, pede algo mais complicado. Ou então tinha criança que chegava, botava a mãozinha, a gente desenhava, terminava o desenho, ela passava a mão no desenho todo, pedia pra fazer de novo. Tá feio, quero outro. Ih, rapaz. Bexiga. Era, Então, você faz uma. Você acha que tá mais bonito que a outra, o cara que é igualzinho, né? A criança que é igual. Você fazia as bexigas, né? fazia um cachorrinho, às vezes o cachorro ficava maior que o outro, né? Que a bexiga às vezes ficava maior. Ah, não, o cachorro dele é maior. Mas... Ih, rapaz. Mas a gente ia driblando essas situações aí. Não, não é nada não. É porque o seu cachorro tá crescendo, é filhote. Vai crescer daqui a pouco. A gente tinha que levar assim. Mas era Ah, bom demais, cara. Era bom demais, era gostoso. E muito eu bom. tive, eu tive esse momento meu de recreador. Ah, que legal. E já jogando bola. E junto jogando bola. E treinando, treinando. Na parte da manhã, durante a semana, a gente treinava. E nos finais de semana, era essas festas aí que a gente fazia. Passava o dia inteiro na rua, cara. Às vezes tinha lugar que a gente fazia a festa e cancelava a festa em cima da hora. E tinha. Ih, era uma bagunça, rapaz. Aí, ó, o André. Oi, Acabou de entrar aí. tô, Acabou de falar de você, né? Ele é o Batera, é isso? Ele que é o Batera? É ele, é o Fera, é o Fera, é o Fera, é o melhor que nós temos. Legal. Alô André, abraço. E é um grande amigo, cara, é um grande parceiro, é um cara que me apoiou, porque assim, quando eu trabalhava no sítio e eu tava sem clube, ele era o cara que me dava carona, né, pra casa. Eu saía do sítio e ele me dava carona, então ele ia conversando muito comigo. Então todas as caronas que ele me dava eram uma aula, sabe? Era um coach, ele era um baterista traz coach. Ele me incentivava a continuar, sempre lutar por aquilo que eu acreditava, de continuar jogando, continuar treinando. Me ajudava muito, cara, me ajudava muito. Hoje eu sou muito grato a esse cara aí, porque
ele faz parte da parcela de sucesso da minha vida, de verdade. Tanto ele como todos os recreadores, mas assim, tô dizendo ele porque ele era o cara que estava sempre comigo nas caronas, sempre batendo papo comigo. Então foi o cara que me incentivou, que me ajudou, que me orientou. Então eu tenho um outro voto de gratidão, é uma parcela vai para ele. Eu tenho muita pessoa que me ajudou, cara, para eu estar aqui onde eu tô. Assim, não é o lugar que ainda é meu sonho, sabe? Mas até onde eu cheguei, eu sei quem pôde me levantar, então eu sou muito grato a todas essas pessoas. E quando eu chegar no objetivo, se Deus quiser que eu vou alcançar, a chegar lá, eu vou lembrar deles da mesma forma como eu estou lembrando aqui agora. Porque se passaram anos, isso foi o quê? Foi 2000, nem sei quanto, já tem 5 anos isso. Então eu lembro dessas vivências como se eu tivesse lá ainda. Eu lembro como se fosse ontem. Então é muito gostoso falar dessa parte da minha vida, cara. Legal. Elton, a gente já, para o final, ia agradecer mais uma vez você participar, até porque encerrou e fica chato. Primeiro, até por educação ao convidado e também porque as pessoas estão assistindo aí. É que nem piada no elevador. Você já contou piada no elevador e você sai antes do andar final. Aí o pessoal quer saber a história que aconteceu. Você desceu com seus amigos assim. Vai, o prédio vai até o 15º, um exemplo. Aí você começa a contar uma piada e você vai parar no 7º andar. Você vai ver. Os caras que seguem ficam loucos da vida, pô. O cara não terminou a história, não sei o que aconteceu. Então, para não ser piada de elevador, eu falei, não, deixa eu voltar aqui com ela. Tá certo, tá certo. Mas você falou aí, agora na resposta, você sabe que o jornalista vai pescando as coisas e vai puxando para depois perguntar também. Qual é o seu grande desejo no futebol, Elton? É assim, óbvio, você vai falar, jogar na Europa, sei lá, sim, mas qual é o seu desejo real, Elton, assim, que você deseja através que o futebol possa proporcionar para você e para sua família? Meu desejo principal é que eu consiga chegar num patamar onde eu consiga ter uma estrutura onde eu possa ajudar meus familiares. É isso. A principal função de eu estar no futebol, tirando, claro, o sentimento de amor que eu gosto, eu amo jogar futebol, é o fato de eu saber que o futebol ele é mais do que um sentimento para mim, é da onde eu tiro o meu sustento, é da onde eu tiro minha renda. Então eu quero chegar a ponto de eu conseguir dar uma estrutura para eles, entendeu? Para mim também, porque assim, eu luto muito para sair desse padrão aí, dessa classe social que às vezes nos estabelece e é difícil sair. Então, que o futebol, eu sei que o futebol ele pode ser o caminho da minha oportunidade de eu, sei lá, conquistar uma casa própria, conquistar algo para minha mãe, conquistar algo para meus avós, para o meu pai, que também foi um dos meus maiores incentivadores dentro disso. E basicamente isso, eu quero chegar num patamar do futebol onde o futebol possa me ajudar a ter isso tudo para que eu possa viver uma vida estável, sabe? Uma vida que seja que consiga ter o básico, sabe? Mas de uma forma boa, de uma forma não sofrida, sabe? Acho que é isso, a minha principal função dentro do futebol, a respeito do que eu quero. Ter uma casa, ter um lugar onde eu possa encostar minha cabeça e trazer minha família para perto de mim. Eu acho que é basicamente isso. Legal. Só para encerrar, ó. É do sítio, né? Márcia. Acabou de entrar aqui, ó. Entrei logo. É a dona do sítio, cara. Tá aí, ó. Ela entrou lá no começo que ela tá falando, ó. Entrou agora. Ó, e tá aqui conversando com o pessoal, em vez de prestar atenção em você aí, ó. Tá conversando com o pessoal. Ela é assim. E se bobear, ela vai dar expor na galera que tá falando aí. Olha lá, Ela é terrível. terrível. Ó. É só perguntar. Ô, Márcia, você quer saber o que ele falou de você? Márcia! Tá aqui, ó. Vai, Márcia! Ela é demais, cara. Ela é demais. Ela é uma das mulheres que é referência, assim. Aproveita aí, já que ela está observando, fale de novo aí a gratidão que você também tem
mais um das gratidões aí. Mas, ô Márcia, tô falando pro pessoal aqui, ó. Você é uma das mulheres referência da minha vida, viu? Minha mãe, eu vou até falar baixo, senão minha mãe vai ficar com ciúme. Mas você me ajudou demais, cara. Eu sou eternamente grato a você, te amo muito. Legal. Ótimo. Tá E, vendo? todo, e, toda a família, e toda a família City Monique Márcia. Se vocês puderem também entrar no Instagram, a galera que tá seguindo, dá uma olhada lá. O sítio é bacana pra caramba. Tem várias coisas. Tem campo de futebol, tem vestiário, tem tudo. Tem salão, tem um refeitório maravilhoso. A parte da comida era a que eu mais gostava, Fred. Eu fazia essa zorra toda no salão com as coroas, mas na hora de comer eu era o primeiro. Eu ia pro refeitório rapidinho, porque a alimentação lá era regada, self-service, e eu amava, cara. Agora, E tinha os supervisores, lá, o Bruno, esse Bruno aí, ele era supervisor, ele me dava tanto esporro que eu demorava pra caramba no almoço. E eu tinha hora pra comer, só que eu ficava enrolando, que eu queria era comer. E ele, bora trabalhar, meu filho, vai ficar aí só comendo. Mas era bom, hein? Era gostoso demais. Era churrasco, era sobremesa, e era maravilhoso, cara. É gostoso demais. É um sítio muito legal, onde você pode levar sua família para se divertir, tirar um tempo de legal. lazer, é gostoso. Sítio Mônica e Márcia. Amo vocês. Legal. Aí a mim também, então legal que ela pôde entrar e até ouvir novamente o que você tinha dito a ela, porque o pessoal avisou aí e ela tinha perdido acompanhado. E é bom, né? Esses encontros mesmo. Tá tudo tão virtual nessa quarentena, então mais uma chance aí de poder ouvir exatamente isso aí. Ó, a Márcia falando, volta, Elton. Dançar com as coroas, fazer aquela biquinha, aquele fandote. Pode chamar que o Elton... Eu assumo a resposta. Pode jogar no meus peitos. Olha, mais uma vez, Elton, quero agradecer a sua participação. Você comigo lá no estúdio, lá no Apolo Não Para, que se Deus quiser vai voltar no final de junho, a gente voltar a gravar o programa. Você tem uma participação espetacular, sensacional. E foi muito legal a entrevista. Ainda repercute até hoje. Lá no canal no YouTube, o Elton. Até hoje, no mês, é uma das entrevistas sempre que buscam para assistir. E, poxa, eu tenho mais de 100 entrevistas feitas no programa. São 2 anos do programa já no ar. E você é uma das que mais as pessoas entram para ver. Né? E são públicos diferentes. Então, todo mês, pelo menos umas 10 pessoas, vou colocar assim, vão lá, pesquisam e assistem a sua entrevista. Então, eu quero agradecer a sua atenção. Você sabe que você tem um cara que torce aqui por você, que sou eu também. Estou na torcida porque tudo der certo. Tomara que você fique mais no Audax. Quem sabe você até se aposente lá no Audax. Quem sabe acontecer para frente. Ou não. Ou até você consiga outras coisas tão boas quanto foi o Audax para você em algum momento. Aqui só o Bruno aqui. Muito obrigado pela live. Com esse moleque que merece mais. A Márcia escreveu aqui. Ele sabe, emprego não vai faltar. Mas é sempre bom saber que no momento de aperto você já sabe que qualquer tudo certo, cara. Muito obrigado. Sucesso é para você. Se cuida aí no Rio, aí em São Gonçalo. Estou na expectativa da torcida. Se tiver alguma novidade, por favor, conte para mim, por favor. Queria deixar aí meu agradecimento a você, Fred, por dar a voz, não só a mim, porque a partir do momento que você disponibiliza o seu canal aí virtual, você não está ouvindo só a mim, mas você está ouvindo uma comunidade inteira que precisa de voz. Então, assim, aqui não é só a voz do Elton, não é só o sentimento do Elton, é o sentimento de várias outras pessoas aqui do bairro, da comunidade, que merecem e precisam de um pouco de atenção. Queria mandar um abraço aí pro Igor, que jogou comigo na Vai Vai. Pô, eu tive tanta fase na minha vida. Mandar um abraço, esse moleque é de ouro. Mandar um abraço para todo mundo que deu atenção aí na live, para a família do Sítio Mônica e Márcia, para os meus amigos, para você e para todos aqueles que eu sempre deixo isso, porque para mim é importante, porque eu queria ter ouvido isso quando eu era mais novo, quando eu estava começando a carreira. Que está começando aí, está engajado em algum tipo de futuro, tá almejando algum tipo de futuro. Queria deixar um abraço para essa galera aí. E que vocês não desistam. A pandemia tá aí, as nossas dificuldades diárias sempre vão existir,
Mas, por favor, não desistam daquilo que vocês acreditem, por favor, porque vai valer a pena. E eu tô com vocês, porque eu falo dessa forma, mas eu não cheguei no meu objetivo. Eu tô no mesmo caminho de qualquer um garoto que está construindo aí um futuro promissor. Dentro do esporte ou dentro do estudo, enfim. A gente está nesse processo, a gente está nessa luta e vamos, que o show não pode parar. Aprendi Exato. isso na recreação e levo para minha vida. O show não pode parar. Então a gente tem que levar Legal. isso da melhor forma e dando o melhor da gente sempre. E obrigado, Muito Fred, mais uma vez, obrigado por você ter sido tão companheiro aí nessa minha trajetória e ter feito parte da minha vida, dos meus processos. Você é um cara que eu vou levar pro resto da vida. Que é isso, eu que agradeço aí. De ver o Elton aí também em relação ao jornalismo esportivo. Quem sabe lá no futuro também seja uma nova carreira lá depois de parar de jogar, participar também no Sim, meio, ele já sabe mais ou menos o caminho. Já participou até de sim. comentarista num jogo lá no canal de São Paulo. Muito legal. Quero agradecer o André, que é o baterista, né? O André, um abração, cara. Obrigado também a Márcia, a dona do sítio, que já aguentou muito o Elton pela vida. O pessoal da recreação aí que fez a gente aqui a live aqui e mandando recados aqui, te entrego a todos que já jogaram com o Elton também, que estão acompanhando aí aqui a gente. Elton, abração, sucesso aí, se cuida, manda lembrança para sua mãe e para sua família aí, tá bom? Um abração para você, cara. Tá bom. Mandar um beijo pro meu irmão Gabriel também que tá assistindo a live aí, que fez parte. Valeu. Obrigado de verdade. Obrigado a todos, um abração a todos, muito obrigado. Elton Matheus, vamos retirar aqui, foi o nosso convidado, valeu Elton, muito obrigado. Elton Matheus foi nosso convidado, espero que vocês tenham quem acompanhou a live, muito obrigado a todos pelas mensagens, pelo tom, teve coisa séria, depois teve, claro, a parte de brincadeira, o Elton um cara muito positivo, um cara muito bacana, e é sempre bom de terminar em alto astral no momento que a gente está com tantos problemas vivendo aqui no nosso país. Gente, muito obrigado por tudo, tá legal? Amanhã tem live 19 horas, quem quiser seguir a gente aqui, que não me segue aqui no Instagram, tenho feito lives diárias muito relacionadas ao esporte, mas de outros assuntos. Amanhã, Douglas Brose, um dos maiores karatecas do mundo, um dos maiores do Brasil, ele estará participando do nosso programa amanhã. Estará nos Jogos Olímpicos 2021 agora, não mais 2020, 2021, mas é o nosso convidado nesta quinta-feira. Douglas Brose, vamos falar de karatê. Ele luta, que nem o grande dragão branco, Kumite, ele luta essa categoria do karatê. Ele vai falar sobre isso aqui com a gente. Um abração, muito obrigado a todos pelas mensagens. Valeu, um abração a todos. Tchau, tchau.